Meus irmãos e irmãs, é hora do web, aliás, é hora de nossa reflexão. Eu ia falar de nossa web reflexão, porque é a reflexão pela internet, pela rede mundial de informações. A reflexão é feita através da liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia que é veiculada nas celebrações em todo o mundo. É uma liturgia só, a não ser em casos de festas próprias, né? Então a liturgia de 14 de março de 2019, quinta-feira da primeira semana da Quaresma, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, minha oração, compreendei o meu lamento, atendei a voz de meu apelo, ó meu Rei e meu Deus. Salmo 5, versículo 2. Oração do dia, oremos. Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude, e como só podemos existir em vós, fazei-nos viver segundo a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro de Esther, capítulo 4, versículo 17 e seguintes. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo da morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor, prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Jacó e Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o meu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 138, versículos de 1 a 2a, 2bc a 3, 7c a 8, refrão 3a. Este é o refrão. Naquele dia em que gritei, Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, ó Senhor. Repitamos, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Refrão. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Refrão. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar em vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, vós deixeis, eu vos peço, retificando, eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra
que fizeram vossas mãos. Refrão: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Repetindo: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunica. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunica. Criai em mim um coração que seja puro e dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salmo 50, 12 e 14. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto do Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaaliança.com.br. É a liturgia comentada. Se ele pedir um pão, Mateus 7, versículos de 7 a 12. Admirável a pedagogia do mestre de Nazaré, notável a sua didática, ensina de modo claro, simples, utilizando situações e figuras do dia a dia da Palestina. Exatamente aquele meio onde se come pão feito no quintal, no forno de pedra, onde a falta de carne é suprida com os ovos e com os peixes de Genezaré. E Jesus quer mostrar o insuperável amor de Deus por seu povo. Por isso ele recorre à situação familiar quando o pai é o encarregado de alimentar os filhos. Com um tríplice contraste, o Rabi vai argumentar pela via do absurdo: pedras em lugar de pão, serpente em lugar de peixe, escorpião em lugar do ovo. Não é fortuita a escolha dessas imagens. Há entre elas uma relação de semelhança, como bem acentuou Joaquim Jeremias em um comentário. O pão caseiro da Palestina, onde não havia padarias como as nossas, é do tipo pão sírio, de forma achatada, como um disco, exatamente no formato das pedras da região. No mar da Galileia havia muitos peixes de morfologia anguiforme, com desenho de enguias, em tudo semelhantes a serpentes. E o escorpião do deserto vivia dentro de uma espécie de casulo, branco e ovoide, com a aparência de um ovo. Ora, nada mais fácil que trapacear com uma criança pequena e, iludindo-a com as aparências, dar-lhe uma pedra em vez de pão. A cobra em lugar do peixe, o lacral em lugar do ovo. Em sua lição magistral, Jesus acentua o contraste. O pão é macio, quente e orgânico. A pedra é dura, fria e inorgânica. O peixe é manso e indefeso. A serpente é agressiva, venenosa. O ovo traz em sua gema o germe da vida. O escorpião traz em sua cauda o veneno da morte. É a hora de Jesus dar uma laçada e concluir a lição.
Vocês fariam isso? Enganariam assim aos seus filhos? Dariam pedra por pão? Cobras por peixes? Morte por vida? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu, que é bom, dará a seus filhos muitas coisas boas. A síntese devia ser óbvia. Pedi e recebereis. Quem pede, recebe. Batendo à porta, ela se abrirá. Vocês não rezam a um Deus cruel. Veja bem, vocês não rezam a um Deus cruel. Vocês não pedem esmolas a um feitor indiferente. Não precisam arrancar os dons do céu a golpes de ariete. É a um Pai que vocês se dirigem quando rezam. Ele sabe de que vocês necessitam. Não deixará que lhes falte o essencial à vida. Vamos refletir? Será que eu rezo como filho? Será que eu rezo como mendigo? Ou será que eu rezo como réu? Orai sem cessar. De teus filhos farás príncipes sobre a terra. Salmo 45, versículo 17. Mais uma santa do dia. Ontem foi uma santa e hoje também outra santa. 14 de março, dia de Santa Matilde. Santa Matilde nasceu em 895. Casou-se aos 14 anos com Henrique, rei da Germânia, com quem teve dois filhos, Otton e Henrique. Matilde aprendeu a ler e escrever depois de casada. Utilizava seu patrimônio em favor dos necessitados, sendo também bastante atuante nas questões políticas. Em 936, morre Henrique, seu marido, e Otton é coroado imperador em Roma. Santa Matilde dizia aos filhos: meus queridos filhos, gravai bem no vosso coração o temor de Deus. Ele é o Rei e Senhor verdadeiro. Feliz aquele que prepara a sua eterna salvação. A partir da morte do marido e seu calvário começou, ao ponto de ser traída pelos próprios filhos, com a falsa acusação de que estaria esbanjando os bens com os pobres. Ela foi exilada e seus bens confiscados. Mais tarde, seus filhos a anistiaram e lhe devolveram os bens. Santa Matilde empregou seu patrimônio na construção de hospitais, mosteiros e igrejas. Retirou-se para um convento onde faleceu a 14 de março do ano 968, sendo sepultada ao lado do marido. A imagem de Santa Matilde traz uma igreja e uma carteira nas mãos, representando a caridade para com os pobres. Temos ainda uma reflexão e uma oração pequena. Santa Matilde destacou-se pela sua caridade sem limites. Tudo fazia em favor dos mais pobres, utilizando para isso as riquezas de que dispunha. Seus gestos neste mundo abriram para ela a herança eterna e o reino do céu. Nem sempre somos capazes de dividir o que temos, e muitas vezes acumulamos mais do que necessitamos para uma vida digna. Que tal deixar que o espírito da caridade e do despojamento tome conta de nós? Oração.